Bom dia a todos. Bom dia, os eminentes integrantes da mesa. Vamos dar início às atividades deste dia com um painel da maior importância sobre os direitos constitucionais dos administrados à luz do devido processo legal sancionador, definição, apuração e aplicações de infrações e sanções administrativas no sistema regulatório brasileiro. Vamos ter como expositores o eminente ministro Teori Albino Zavascki, que é uma honra muito grande para todos nós ouvirmos a Sua Excelência. O ministro Teori Albino Zavascki é ministro do Superior Tribunal de Justiça, mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor das Faculdades de Direito da Universidade de Brasília e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também integra a mesa como painelista o eminente magistrado Jairo Gilberto Scheffer, que é juiz federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e assistente da presidência do mesmo Tribunal Regional Federal, doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. O ministro Teori Albino Zavascki, além do mais, tem uma extraordinária obra jurídica no campo processual e é um dos condutores das vertentes do direito processual moderno, sobretudo um grande líder da formação das correntes do pensamento jurídico no nosso Superior Tribunal de Justiça. Vamos ter também a participar da mesa o eminente professor e magistrado Ney Prado, que é presidente da Academia Internacional de Direito e Economia, um homem de larga participação no meio jurídico nacional, inclusive tendo tido marcante atuação como na história do nosso direito, mesmo, me lembro bem, por época da elaboração da dos trabalhos preparatórios de elaboração da nossa Constituição e da própria elaboração. Faz parte da estrutura do seminário, do painel, a possibilidade de elaboração de perguntas. Essas perguntas deverão ser encaminhadas por escrito às recepcionistas do auditório. Os eminentes integrantes do painel, expositores, terão o prazo, em princípio, de 20 minutos para a apresentação e 30 minutos depois se seguirão para os debates. Pessoalmente, eu terei uma dificuldade, dependendo do horário que se prolongue, de forma que eu terei, eventualmente, de me ausentar um pouco antes de terminar o painel. Peço, desde já, escusas aos eminentes integrantes do painel, expositores e doutor Ney, e ao auditório. E, se isso acontecer, eu vou solicitar ao eminente professor Ney Prado que prossiga na direção dos trabalhos do painel. Tenho a honra muito grande de passar a palavra ao primeiro expositor, o eminente ministro e professor Teori Albino Zavascki. Estimado colega e amigo ministro Sidney Benetti, estimado colega e amigo juiz Jairo Scheffer, estimado professor Ney Prado, gostaria inicialmente de dizer da minha satisfação, a minha honra de poder participar desse importante evento e faço, nesse sentido, uma referência especial, um agradecimento ao professor Fábio Medina Osório, que me convidou para participar desse painel. Doutor Fábio Medina, que certamente é uma das referências, eu diria, a maior referência nacional em matéria de direito administrativo sancionador, não apenas pelo pioneirismo dos seus trabalhos no Brasil a respeito do tema,
mas, sobretudo, pela qualidade dos seus trabalhos nesse importante domínio jurídico, trabalho que, pelo menos no que toca à minha parte, é citado diuturnamente nos tribunais. Então, eu gostaria de agradecer ao presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito de Estado, professor Fábio, por essa oportunidade. O nosso tema é a formatação, eu diria, dos procedimentos e das penalidades no âmbito do poder administrativo sancionador. Quando se fala em poder administrativo sancionador, se fala inicialmente em sanção. O que é a sanção? Sanção, no seu sentido genérico, é toda a consequência decorrente do descumprimento de uma norma jurídica. No sentido genérico, toda norma jurídica traz embutida na sua essência uma determinada consequência pelo seu descumprimento. É por isso que se diz que a estrutura de toda norma jurídica, qualquer norma, ela tem dois enunciados. Um enunciado chamado de norma primária, que é o enunciado da conduta, e um segundo enunciado, que está implícito ou explícito, que é o enunciado da sanção, da consequência pelo descumprimento da norma. De modo que toda norma, qualquer norma, ela é estruturada com esses dois enunciados que se enlaçam entre si num juízo hipotético, disjuntivo, como se diz na teoria geral do direito. O primeiro enunciado dizendo como deve ser a conduta, e o segundo enunciado, qual é a consequência pelo descumprimento da conduta. De modo que qualquer norma traz embutida uma consequência. Essa consequência que genericamente se chama de sanção. Agora, quando se fala em estado sancionador, nós não estamos falando de qualquer sanção. Porque a sanção jurídica ela pode ser classificada em dois grandes grupos. Nós temos aquilo que nós chamamos de sanção civil, ou sanção, a sanção reparatória, que consiste na reposição do estado anterior ao descumprimento. A consequência jurídica é a reposição do estado anterior. Estado anterior que pode ser o estado anterior de fato, como, por exemplo, quando a sanção é o ressarcimento de danos materiais. E nós temos a reposição do estado anterior jurídico, quando a sanção prevista pelo descumprimento da norma é uma consequência de natureza jurídica, como, por exemplo, a anulação do ato ilegal. Essas são sanções de natureza tipicamente civil. Agora, nós temos uma outra espécie de consequência jurídica, de sanção pelo descumprimento da norma, que é a sanção punitiva, que nós poderíamos chamar de punitiva, que não se preocupa propriamente com a restauração do estado anterior, seja o estado jurídico, seja o estado material, mas se preocupa em punir o transgressor. Essa sanção ela tem uma finalidade pedagógica e inibidora. Ela se propõe a punir o ato ilícito, punir pessoalmente quem praticou o ato ilícito. Essa classificação é muito importante porque a manifestação do estado sancionador se dá justamente na aplicação dessas sanções da segunda espécie. São sanções pessoais,
de caráter punitivo e não apenas de caráter reparatório ou restaurador. Então, essa segunda espécie de sanção, que é a sanção que tem o elemento aflitivo por natureza, e teleologicamente significa, tem por finalidade justamente inibir a conduta, né? Castigar quem praticou uma conduta ilícita e dar o exemplo, ele tem o seu sentido pedagógico também, de dar o exemplo para que condutas semelhantes não sejam reiteradas, seja pelo infrator, seja pelos demais membros da sociedade. Então, esse é o sentido dessa segunda classificação de sanção, e o Estado sancionador, a manifestação do Estado sancionador se dá justamente nesse tipo de aplicação de pena. Essas penas, a manifestação mais típica são as sanções penais. As sanções de natureza penal são as manifestações mais típicas dessa segunda espécie de consequência jurídica pelo descumprimento da norma. Mas nós temos também, fora do direito penal, sanções punitivas, que se manifestam no âmbito do direito administrativo. Por exemplo, nessas manifestações do poder de polícia do Estado, nessas manifestações do poder disciplinar do Estado e assim por diante. Essa classificação é importante porque, na aplicação das sanções, há toda uma principiologia diferente das sanções, da aplicação das sanções no âmbito reparatório, vamos dizer assim, em relação ao âmbito punitivo propriamente dito. A Constituição traz algumas linhas fundamentais para estabelecer o devido processo sancionador. Nós temos na Constituição, em primeiro lugar, o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse princípio é um princípio que consagra a liberdade. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Sob um primeiro aspecto, o princípio da legalidade é um princípio da liberdade. As pessoas são livres para se conduzir. Mas, num segundo aspecto, o princípio da legalidade pode ser visto também como um princípio de restrição da liberdade. A lei pode estabelecer condutas obrigatórias. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Logo, a lei pode obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Quer dizer, o princípio da legalidade é o princípio básico de qualquer Estado democrático de direito, e é um princípio de consagração da liberdade, mas é um princípio de limitação da liberdade contraditoriamente. No que se refere à formatação de procedimentos, o princípio da legalidade é importante porque ele é sobranceiro, tanto na formatação daquilo que nós chamamos de devido processo legal formal, como naquilo que nós chamamos de devido processo legal substancial. No que se refere aos princípios do processo sancionador de natureza formal, nós temos alguns enunciados constitucionais relevantes. Primeiro, artigo 5º, incisos 53 e 54. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, princípio do juízo natural. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. É o princípio da segurança. Processo legal, que do ponto de vista formal, está no inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Isso é um princípio fundamental,
está no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório, ampla defesa, com os meios e recursos inerentes. Recentemente, foi também consagrado explicitamente um segundo princípio, um outro princípio formal importante, que implicitamente era já reconhecido no nosso sistema, até porque era explicitado, vinha explicitado em vários normativos e acordos internacionais, tratados internacionais de que o Brasil é parte. É o princípio da duração razoável do processo, é o inciso 78 do artigo 5º. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados razoável duração dos processos e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Certamente, as virtualidades desse dispositivo ainda têm que ser exploradas devidamente no nosso sistema. A quem se dirigem esses enunciados constitucionais? Eu diria que esses enunciados constitucionais têm 3 destinatários. Em primeiro lugar, o legislador. O legislador é que tem o dever de dar concretude normativa infraconstitucional mediante a formatação de procedimentos adequados a estabelecer o devido processo formal. O legislador é que tem que estabelecer, no âmbito infraconstitucional, no que vai consistir já exatamente o contraditório, a ampla defesa, os recursos, quais são os recursos inerentes, enfim. E, na formatação desses procedimentos, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial, ele vai ter que balancear justamente esse conjunto de princípios. Ao mesmo tempo que se assegura ampla defesa e contraditório e recursos, o que naturalmente envolve a necessidade de despender tempo, quer dizer, o tempo, a duração do processo, em alguma medida, é inerente ao processo. Quer dizer, nós, quando reclamamos a celeridade do processo, inclusive do processo administrativo, nós temos que considerar que nós não podemos assegurar ampla defesa de contraditório e recursos sem uma duração do processo. Agora, nós temos que compatibilizar isso com o artigo da Constituição que assegura, como direito fundamental, a duração razoável do processo. De modo que aqui o legislador, na formatação dos procedimentos, inclusive na formatação do devido processo legal para aplicação de sanções punitivas, no âmbito extrajudicial, no âmbito administrativo, vai ter que compatibilizar. É por isso que nós podemos estabelecer ritos diferentes. A existência de um rito sumário não significa que esteja retirando dos interessados o devido processo legal. O devido processo legal ele tem que ser formatado de modo adequado a garantir, ao mesmo tempo, a defesa e o contraditório inerente àquela questão que está sendo discutida, sem delongas desnecessárias. Quer dizer, o processo tem que ser balanceado adequadamente à formatação desses procedimentos. Isso tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. Nós temos sempre que considerar que a formatação dos ritos e o princípio da adequação, essa proporcionalidade em matéria de ritos, nessa formatação nós temos sempre que considerar que o processo é um instrumento do direito material. Entre processo e direito material existe uma relação de complementariedade funcional. A aplicação da pena prevista no direito material, ela supõe um procedimento que a complemente com essas garantias constitucionais. Então, essa complementariedade
o processo como instrumento. Sendo instrumento, ele tem que ser adequado a seus fins, como todo instrumento, ele tem que ser adequado à sua finalidade e a quem o maneja. É o princípio da adequação das formas, dos quais decorre a formatação de ritos sumários, ou ritos mais vamos dizer, exaustivos, do ponto de vista do exercício da defesa de contraditório e assim por diante. Em primeiro lugar, então, os princípios constitucionais se destinam ao legislador, que tem esse dever de formatar ritos, vamos dizer assim. Em segundo lugar, os princípios constitucionais de segurança jurídica, de duração razoável do processo e de instrumentalidade das formas, eu diria, se dirige a quem tem o dever de administrar o processo. O juiz, ou, no caso de processo administrativo, o administrador. Quer dizer, desses deveres constitucionais decorre o dever de diligência do juiz e do administrador na condução do processo e no controle do exercício da ampla defesa do ponto de vista prático. E, finalmente, esses princípios constitucionais se dirigem também às partes e aos advogados. O dever de atuar com lealdade e boa-fé, sem provocar atrasos desnecessários na atividade processual. Então, nós temos, fundamentalmente, desse devido processo legal formal constitucional, esses três destinatários. As virtualidades e as garantias se estabelecem no âmbito legislativo, no âmbito do aplicador e do condutor do processo e no âmbito dos figurantes da relação processual administrativa. Mas acho que, além do devido processo legal formal, é muito importante, quando se fala em Estado sancionador, inclusive no âmbito das relações de concessões e permissões de serviço público, o devido processo legal de natureza substancial, que decorre, em primeiro lugar, do princípio da legalidade, que é o princípio básico do Estado democrático de direito, o princípio da legalidade estrita em matéria de tipificação das condutas. Nós temos aqui, diferentemente do que ocorre com sanções simplesmente reparatórias, nós temos aqui nas sanções punitivas o caráter aflitivo pessoal. Isso modifica substancialmente, porque importa, em primeiro lugar, a necessidade da tipificação estrita. O princípio da legalidade tem como consequência, no âmbito do Estado, da manifestação do poder sancionador estatal, uma decorrência importante, natural e essencial, que é a da tipicidade, em matéria de definição do ilícito e em matéria de sanção. Vamos dizer, aquilo que eu falei no início, que toda norma jurídica está composta, está estruturada a partir de duas normas entrelaçadas, a norma que estabelece a conduta e a norma que estabelece a sanção, no âmbito do direito sancionador, seja penal, seja administrativo, esse enlace, essa tipificação, seja da norma primária, seja da norma secundária, é fundamental. Aqui nós temos, na prática, vamos dizer assim, na formatação dos tipos sancionáveis, uma certa dificuldade, porque, especialmente no âmbito extrapenal, existe uma tendência a utilizar conceitos jurídicos abertos na tipificação. Isso acontece muito, nós temos muita discussão no âmbito do poder judiciário, especialmente no STJ, quando nós cuidamos da improbidade administrativa.
A lei de improbidade administrativa tem lá 3 artigos estabelecendo uma série de tipos sancionáveis administrativamente, sancionáveis como, vamos dizer assim, tipos administrativos, tipos de ilícito administrativo, com sanções punitivas, porque a lei de improbidade é uma lei destinada fundamentalmente a aplicar essas sanções da segunda espécie, que eu falei aqui, sanções punitivas. Nós temos lá vários tipos abertos. Então, essa discussão da abertura dos tipos sancionáveis é uma discussão importante do ponto de vista do direito, porque nós não podemos, vamos dizer assim, exigir que o legislador seja extremamente fechado na tipificação, extremamente rígido, mas também nós não podemos ter uma abertura de tipos que envolva, às vezes, a própria negação da tipicidade. Então, esse balanceamento é muito difícil também de ser estabelecido no âmbito administrativo. Isso gera, às vezes, discussões enormes sobre, afinal de contas, o que se enquadra, o que se não enquadra num determinado tipo. Bom, então, o princípio da legalidade estrita na tipificação do ilícito e na tipificação da pena. Isso faz parte do direito sancionador do devido processo legal substancial. O segundo princípio importante, do ponto de vista substancial, no meu entender, nessa segunda classe de penalidades, a penalidade é a sanção tipicamente punitiva, é o da responsabilidade subjetiva. De algum modo, não vejo como, nesse tipo de sanção, nós fugirmos da responsabilidade subjetiva. Ao contrário do que ocorre nas sanções simplesmente reparatórias, em que há um campo grande, um campo mais largo para a aplicação de sanções com base na responsabilidade objetiva, me parece que no âmbito da aplicação de sanções punitivas, nós não temos essa abertura. Eu sempre cito o exemplo, e cito esse exemplo porque é o exemplo mais corriqueiro no âmbito da nossa experiência no STJ, de novo, as sanções por improbidade administrativa. Que lá se prevê, numa das tipificações, a possibilidade de conduta culposa. E isso estabeleceu uma discussão, porque nas outras espécies de conduta, o legislador não disse se a conduta era culposa ou dolosa. E isso abriu margem a se pensar até que se pudesse estar presente aí diante da possibilidade de punir com base na responsabilidade objetiva. Quando o legislador diz conduta dolosa ou culposa, me parece que ele está abrindo a possibilidade da conduta culposa, porque, em regra, em matéria de aplicação de sanção punitiva, em regra, se exige a conduta dolosa. De modo que a conduta culposa, essa é que tem que ser explicitada. Se o legislador não fala em dolo ou culpa, me parece que, em princípio, você tem que exigir para a punição a conduta dolosa. O terceiro importante princípio de natureza substancial no processo administrativo sancionador, que está enlaçado, de certo modo, com o princípio da responsabilidade subjetiva, é a questão da culpabilidade. Culpabilidade que tem como consequência importante a presunção da inocência. Isso é muito importante, porque tem um reflexo processual, judicial, significativo, especialmente no que se refere ao ônus da prova. Em matéria penal, nós não temos dúvida que todo ônus da prova é de quem acusa. Agora, do ponto de vista do processo administrativo, das sanções administrativas,
ou vamos dizer assim, das sanções punitivas, não penais, nós não podemos aplicar no processo judicial, onde se questiona essas penas, a regra geral do processo civil. Apesar de ser uma sanção não penal, sujeita, em regra, a um processo, portanto, civil, nós não podemos aplicar. Nós temos que levar em consideração esse princípio da presunção da inocência, que tem como consequência importante, no âmbito processual, o de carregar a quem pune todo o ônus da prova, seja do ilícito, seja das circunstâncias de fato necessárias à aplicação da sanção. Então, nós não podemos imaginar, num processo de aplicação de penalidades sancionatórias, punitivas, por exemplo, no meu entender, as consequências da rebelia, por exemplo. Não podemos imaginar isso. Ou de carregar o da confissão ficta. Parece que está fora de cogitação quando se trata de poder sancionatório, apesar de ser processo civil. Então, esse princípio da culpabilidade e da presunção da inocência, típica do devido processo legal sancionador, seja penal, seja administrativo, tem essa consequência. Uma outra consequência é a individualização da pena. É também própria do princípio sancionador extrapenal. Mais uma vez, eu recorro ao exemplo da lei de improbidade, onde existe lá uma gama de penalidades. Aliás, na ação de improbidade existe a possibilidade de aplicar quase todas as penas previstas para a ação penal. Tirando a pena privativa de liberdade, todas as demais penalidades que se aplicam na ação de improbidade, que não é uma ação penal, elas são substancialmente idênticas às sanções penais. Então, não faz sentido lógico imaginar que o legislador assegure, no âmbito penal, toda uma gama de garantias, até para a aplicação de uma simples pena de multa, e não assegure essas mesmas garantias quando essa mesma pena de multa, substancialmente as mesmas, com as mesmas consequências, é feita no âmbito de um processo não penal. Ou quando num processo não penal se aplica uma penalidade muito mais severa, como, por exemplo, suspensão dos direitos políticos, como, por exemplo, a perda de um cargo público, como por exemplo, a proibição, a limitação de direitos, proibição de contratar com a administração pública e assim por diante. Então, essa, vamos dizer, relação de identidade substancial das penas no âmbito penal e no âmbito do processo sancionador não penal tem que ser transposta também para os efeitos de garantias constitucionais do devido processo legal. E um último princípio importante de natureza substancial é o princípio da pessoalidade, que eu acho que também se deve aplicar no âmbito do processo administrativo sancionador, que a penalidade não pode passar da própria pessoa do agente do ilícito. Esses são no meu entender, essa é a estrutura fundamental do devido processo legal sancionador, seja na formatação dos procedimentos formais, seja do ponto de vista do direito substancial. Princípios esses, como eu disse, tem, em primeiro lugar, como destinatário o legislador, mas tem também como destinatário importante o próprio juiz, que na condução do processo e na sua sentença, o próprio juiz aqui no sentido genérico, o próprio juiz e o próprio administrador, quando ele é juiz
do processo administrativo, que no momento de conduzir o processo de sentenciar o caso, tem que levar em consideração. Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade e fico à disposição, então, para eventuais questões no seu momento oportuno. Muito obrigado. Agradecemos ao ministro Teori Albino Zavascki a excelente exposição que metodiza o pensamento que se segue no nosso painel. Tenho a honra de passar a palavra ao eminente professor e magistrado Jairo Gilberto Scheffer. Em seguida, ao início, eu terei me apresentar e pedirei o que farei sem interromper a exposição do eminente magistrado Scheffer, solicitando a gentileza do professor Ney Prado, que, com a sua imensa compreensão, vai prosseguir nos trabalhos a pedido. Tem a palavra o professor Scheffer. Senhor ministro Sidney Agostinho Benetti, presidente dessa mesa, professor Ney Prado, ministro Teori Albino Zavascki. Bom dia a todos. Primeiro, é uma grande honra participar de um painel junto com o ministro Teori Zavascki, que foi o examinador do meu concurso para juiz federal. E justamente da disciplina Direito Constitucional, que posteriormente eu vim me especializar e trabalhar. Então, o ministro Teori, para o bem e para o mal, tem alguma responsabilidade pelo que eu sou hoje no âmbito da Justiça Federal. E também porque eu tive a honra de, quando o ministro foi presidente do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de ser por ele indicado juiz federal diretor do foro da subseção de judiciário de Blumenau. E isso sempre é uma honra muito grande, principalmente pela autoridade de quem faz a indicação. Falar depois do ministro Teori Zavascki gera duas questões. Que gera uma expectativa muito grande para o expositor pela qualidade da sua intervenção. Mas, por outro lado, me atribui uma liberdade maior, porque, afinal, tudo aquilo que era importante já foi falado, e, portanto, eu posso ter uma liberdade maior para expor esse mesmo tema. Então, eu peço licença para o presidente da mesa para falar em pé. Com sua licença. Quando o professor Fábio Medina convidou-me para falar nesse evento, de imediato me assaltou uma dúvida muito grande. A plateia já anunciada era reconhecidamente qualificada. Então, o que eu poderia vir aqui falar para uma plateia que tem um conhecimento profundo sobre esse tema envolvendo atividade regulatória? E falava o professor Fábio Medina, que tive também a honra de ser da turma de promotor de justiça do professor Fábio Medina, trabalhamos junto em Uruguaiana, na atividade do júri, que eu buscaria tratar hoje aqui do tema a partir da ótica prática, aquela ótica que eu, como juiz federal hoje, convocado junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, estou enfrentando diariamente. Ministro Teori Zavascki, hoje a questão mais importante e essencial quando se trata de atividades regulatórias é qual o elemento do direito constitucional, e é esse o elemento que eu irei trabalhar, que passa a ser determinante na interpretação dessas normas infraconstitucionais. Os litígios judiciais hoje são imensos nessa área dos direitos fundamentais, seja no âmbito do direito do consumidor, seja no âmbito do direito ambiental, seja no âmbito do direito da concorrência. Essencialmente, tratando da possibilidade ou não de se estabelecer uma ponderação entre dois elementos essenciais. De um lado, a eficácia dos direitos fundamentais no âmbito dessas relações. E de outro, qual é a qualidade desta intervenção dos direitos fundamentais. No meu entender, a questão essencial, ela passa essencialmente por uma resposta a uma pergunta preliminar, uma pergunta inicial.
qual é a função dos direitos fundamentais em uma sociedade democrática contemporânea como a brasileira. Ou seja, o que nós, cidadãos, o que nós, operadores jurídicos, o que, enfim, a própria sociedade brasileira, ela deve esperar dos direitos fundamentais. E, no meu entender, essa relação que se estabelece entre direitos fundamentais e direitos dos administrados, primeiro, ela deve levar em conta um elemento essencial. Qual é o local dos direitos fundamentais? Por quê? Porque, no meu entender, é muito simples nós importarmos teorias europeias, teorias alemãs, sem considerar qual é a realidade na qual essa teoria ela deve ser aplicada. Nós temos que considerar que a sociedade brasileira ela é extremamente complexa, difusa e fragmentada. Em que sentido? De que nós temos um país continental onde os primados do Estado contemporâneo eles não foram ainda efetivados. Ou seja, o Estado contemporâneo, cuja gênese pode ser encontrado na Constituição Mexicana de 1917, ele no Brasil, ele ainda não encontrou a sua efetivação. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que considerar isso no momento em que nós aplicarmos e interpretarmos direitos fundamentais. Segundo, pensamento democrático de direito em uma sociedade contraditória e excludente. Esses são os dois elementos que vão pautar a apreciação que eu terei e que nós deveremos ter sobre o que sejam os direitos fundamentais. Qual é o elemento hoje básico quando se trata processo judicial envolvendo direitos fundamentais? A palavra básica hoje, no meu entender, quando nós tratamos dessa questão de complexidade dos direitos, é a convivência entre os direitos. Cada vez mais, nós temos que ter uma postura de inclusão dos direitos fundamentais, no sentido de que devemos estabelecer interpretações que possam levar concretamente à convivência de direitos que, em tese, podem eventualmente ser contraditórios. Por que esse pensamento ele é importante? A teoria toda do direito fundamental tradicional, ela está embasada num pensamento excludente, no sentido de que os direitos fundamentais, eles permitem a exclusão do outro no exercício dos direitos. A gênese dos direitos fundamentais, que ela pode ser buscada naquele direito negativo, aquele direito individual, ele permite a convivência de direitos junto com a não convivência de direitos. O que quer dizer isso? Numa teoria tradicional de direitos fundamentais, é possível que um cidadão tenha um direito, enquanto que milhares de cidadãos tenham negado esse mesmo direito. E a estrutura tradicional desses direitos fundamentais permite essa compatibilidade. Só que essa realidade, ela não se aplica mais hoje numa sociedade complexa como a brasileira. Cada vez mais o exercício dos direitos fundamentais, ele vai depender do exercício solidário de todos os direitos. O direito ao meio ambiente, ele deve conviver com o direito ao desenvolvimento. O direito dos consumidores, ele deve conviver com o direito da livre iniciativa. Antes, esses direitos eram direitos absolutamente excludentes. Hoje são direitos complementares. Em que sentido? Nós, operadores jurídicos, ao aplicar leis infraconstitucionais, ao interpretar direitos fundamentais, nós temos que buscar esta convivência harmônica entre os direitos. Essa fotografia, ela sintetiza esse pensamento. Florianópolis, capital na qual eu trabalhei bastante tempo como juiz federal, eu tenho uma situação absolutamente idêntica. Se nós pautarmos o nosso raciocínio por um pensamento tradicional dos direitos fundamentais, nós teríamos que optar. Ou teríamos o direito ao meio ambiente, ou teríamos o direito de ir e vir. Num pensamento democrático, num pensamento atual, nós temos que estabelecer metas, nós temos que estabelecer formas de incluir esses direitos fundamentais. E isso vai ser importante quando nós formos aplicar, por exemplo,
a legislação das agências reguladoras. Isso vai ser importante quando nós formos a interpretar qual é a função do Estado na intervenção no domínio econômico. Basicamente, os direitos fundamentais, eles têm duas funções essenciais. A primeira, a tradicional, é a função de proteção, que é basicamente uma relação vertical dos direitos fundamentais, no sentido de que se estabelece uma relação entre Estado de um lado, e de outro cidadão administrado titular de um direito. Essa primeira função, que é uma função de proteção, essencialmente ela se estabelece numa relação de poder. De um lado, o Estado, que é um não detentor de direitos fundamentais, e de outro, o cidadão, o administrado, que é um detentor de direitos fundamentais. Por que essa vértice é importantíssima? Porque ela vai estabelecer alguns elementos essenciais nesta relação que vai se estabelecer entre a sociedade e o Estado, entre a administração e administrado. Todavia, a essa função de proteção, agrega-se modernamente a outra função, que é a função de inclusão dos direitos fundamentais. E é aqui que eu vejo a maior importância hoje, quando nós tratarmos essa parte de sanções administrativas, atividades regulatórias e a relação que se estabelece entre essas atividades. É a função de inclusão dos direitos fundamentais, no sentido de que a relação que vai se estabelecer, ela não vai ser vertical, ela vai ser uma relação horizontal. Por que horizontal? Porque se naquela relação inicial, o único elemento era o Estado, que estava obrigado a cumprir direitos fundamentais, nessa segunda fase dos direitos fundamentais, que é a fase contemporânea, é a fase difusa e coletiva dos direitos fundamentais, nós vamos trabalhar um outro elemento, que é a inclusão do cidadão nesta relação de direitos fundamentais. O cidadão, ele, o administrado, nós todos, nós passamos a ser titulares de direitos, mas também passamos a ser obrigados a cumprir os direitos fundamentais. E por que essa relação que ela vai ser essencial? Porque ela vai estabelecer um novo procedimento no que se refere à efetivação dos direitos fundamentais. Ela vai introduzir um novo elemento, que é a solidariedade social. Se lá naquela primeira fase dos direitos fundamentais eram direitos essencialmente de caráter individual, egoísticos, quando nós migramos para uma nova fase dos direitos fundamentais, onde se estabelecem essas relações horizontais, nós estamos no campo do direito ambiental. Nós estamos no campo do direito dos consumidores, nós estamos no campo do direito da concorrência, nós estamos no campo da intervenção do Estado e seus limites na regulação das atividades econômicas. Então, a forma de ver os direitos fundamentais, ela muda o seu método de assimilação. Se lá, naqueles direitos de primeira geração, naqueles direitos, alguns de segunda geração, nós tínhamos uma noção essencialmente, marcadamente individual, aqui nós passamos a ter uma relação marcadamente difusa, que é essencialmente o modo, o local dos direitos fundamentais no âmbito das atividades reguladoras. Estava conversando antes da palestra com o ministro Teori Zavascki, só de processos envolvendo a assinatura básica da telefonia, nós devemos ter 1 milhão de processos. Quase 1 milhão de processos. Veja bem, não há como nós interpretarmos esta situação da mesma forma que nós trabalhávamos e enfrentávamos aquele processo de uma pessoa contra outra pessoa. Nós temos um novo marco de interpretação jurisprudencial e jurisdicional. Isso implica, ministro, não só uma nova forma de ver os direitos fundamentais, mas também uma nova forma de ver a função judicial na resolução desses conflitos. Vamos pegar um exemplo
de como é imprescindível que nós façamos a evolução. Quando eu era criança, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Lajeado Bonito. Lá, naquela época, o meu pai, quando ia fazer alguma compra, ele ia no bolicho da esquina, que é um pequeno comércio, lá do interior, ele ia para o proprietário e dizia, eu quero 200 gramas de arroz, o proprietário pegava o arroz e colocava no saquinho. Eu quero 150 gramas de feijão, ele colocava, pesava, o senhor anota na minha ficha. Ok. Nessa mesma época, esse mesmo período, se alguém entrasse com uma ação judicial, lá perante o judiciário, lá de Três Passos, interior do Rio Grande do Sul, qual era o procedimento? Uma petição escrita, um papel escrito, assinado por advogado, o juiz mandava citar outra parte, ouviam-se testemunha, datilografava seu depoimento, o juiz levava o processo para casa, sentenciava e estava feita a resposta. Como é que é hoje essa relação de consumidor? Hoje, o consumidor, não existe mais essa possibilidade de ele pegar esse arroz, esse feijão individualmente. Hoje nós estamos evoluindo nessa relação para grandes supermercados com vendas pela internet, pelas vendas online. Como é que nós estamos na justiça? Nós estamos basicamente ainda no mesmo sistema daquela época. Tira a máquina de escrever, coloca o computador em alguns lugares. Em outros ainda é a máquina de escrever. Mas a dinâmica é absolutamente a mesma. É compatível essa dinâmica com essa nova feição? Evidentemente que não. Então, no meu entender, ministro Theori Zavascki, não só do ponto de vista dos direitos fundamentais, nós temos que fazer essa evolução desse método de exclusão para o método de inclusão, mas também do ponto de vista do acesso à jurisdição. Acesso à jurisdição não é somente abrir as portas do judiciário. Não é facilitar que o cidadão acesse ao judiciário. É, acima de tudo, atribuir uma resposta célere, efetiva e em prazo razoável. E nós só podemos estabelecer isso se nós nos adaptarmos a essa nova situação. Essas ações de massa, elas exigem que haja uma nova postura do judiciário e uma nova forma de solução. Por que isso é relevante? Porque essa forma de inclusão, ela vai nos trazer duas questões essenciais, que vão pautar todo o nosso procedimento e toda a nossa forma de ver. Como eu vou, como juiz, resolver um grande processo, uma ação civil pública envolvendo uma hidrelétrica, que nós tivemos casos complicadíssimos lá, envolvendo em Santa Catarina. Como é que eu, como juiz, vou resolver a possibilidade ou não de plantação de eucalipto? Outro caso complicadíssimo lá no interior do Rio Grande do Sul. Como eu, como juiz, vou resolver grandes questões envolvendo assinatura básica, por exemplo, ou limites da concessão de um serviço público. Essencialmente, é através desse novo modo de ver os direitos fundamentais. Quais são duas questões essenciais? Nós vamos manter aquela relação de Estado-cidadão, mas nós vamos incluir uma outra relação na solução de todas essas questões, que é a relação cidadão-cidadão. Ou seja, nós vamos tratar não só uma relação entre quem é titular de direito, que é o cidadão, e quem não é titular, que é o Estado. Nós vamos necessariamente ter que incluir uma nova relação, que é o cidadão e o cidadão, que são dois titulares de direito. Esta vai ser a nota essencial e que vai fazer um vértice no que se refere ao método de interpretação dos direitos fundamentais nesse âmbito das atividades reguladoras. Por que isso vai ser importante? Porque no âmbito dos direitos fundamentais e no âmbito das atividades sancionadoras, nós temos no Brasil um desenvolvimento infraconstitucional, um desenvolvimento legislativo bastante insuficiente no que se refere à concretização de direitos fundamentais. Ou, em outras palavras,
Diferentemente da Europa, onde a legislação infraconstitucional ela é bastante consistente no que se refere a limites, no que se refere à conceituação, no que se refere a procedimento de qual é a atividade que as agências reguladoras terão perante a sociedade, como no Brasil, essa evolução, embora existente, ela é absolutamente lenta e insuficiente. Nós, intérprete, temos que resgatar do ponto de vista constitucional, do ponto de vista do direito constitucional, qual é o método de aplicação dessas normas. Qual é a concepção que nós temos hoje dos direitos fundamentais? A concepção de que os direitos fundamentais, eles têm um entendimento unitário. O que significa eu entender direitos fundamentais de forma unitária? Significa entender que eu devo, ao aplicar direitos fundamentais, entender que todos os direitos fundamentais, eles estão interligados entre si. O que isso significa? Significa eu ter a compreensão que quando eu for deferir um direito a uma pessoa, eu posso, com esse deferimento, com essa concessão de um direito a uma pessoa, estar prejudicando outra. O direito de uma pessoa, ele está necessariamente interligado ao direito de outras pessoas. Toda vez que eu autorizar ou negar a intervenção do Estado em determinado núcleo da atividade econômica ou financeira, eu tenho que ter a concepção de que isso vai ter consequências não só naquele processo, não só para aquela pessoa, mas uma consequência extraprocessual. Por quê? Porque os direitos fundamentais, eles têm uma interligação entre si. Historicamente, nós tínhamos uma concepção de que os direitos fundamentais individuais, aqueles de primeira geração, os direitos à liberdade, o direito à vida, eles não tinham ligação nenhuma com os direitos de segunda geração ou os chamados direitos prestacionais. Direito à saúde, direito à segurança pública, direito à eficiência da atividade administrativa, que são todos direitos prestacionais. A partir do momento em que nós tínhamos esses direitos separados em blocos, em caixinhas separadas, se possibilitou uma ampla efetivação daqueles direitos e uma ampla não aplicação desses direitos de segunda geração. Qual é a proposta que nós fazemos? Nós temos que estabelecer uma interligação essencial entre esses direitos fundamentais. E por que isso vai ser importante? Porque a atividade administrativa, por ser uma atividade essencialmente prestacional, ela vai estar ligada aqueles direitos de primeira geração, e ela vai determinar o método de aplicação e de informação. Essa interligação entre os direitos fundamentais, ela vai gerar a eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Esses elementos concretos que o ministro Teori Zavascki referiu na sua brilhante intervenção, essencialmente, eles decorrem desse elemento aqui. Eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Esse déficit legislativo, que nós referimos antes, essa insuficiência do arcabouço legislativo infraconstitucional, ele vai gerar a necessidade de nós extrairmos os direitos dos administrados no que se refere ao processo administrativo sancionador, essencialmente da eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Ou, em outras palavras, nós temos que concretizar a disposição constitucional que refere da eficácia imediata dos direitos fundamentais. Nós não podemos aguardar legislação ou qualquer intermediação legislativa infraconstitucional. Os direitos fundamentais, eles mesmos é que vão regulamentar o próprio processo administrativo sancionador. Por que isso é importante? Porque nós vamos aplicar diversos princípios que são aplicáveis historicamente ao direito penal, em virtude do seu caráter sancionador, também ao processo administrativo, ao processo regulatório. Qual é a consequência essencial disso?
quando nós trabalhamos sanção administrativa, quando nós trabalhamos agências reguladoras, quando nós trabalhamos intervenção do Estado na atividade econômica, essencialmente, essa intervenção ela deve se pautar pelos princípios constitucionais, que são direitos fundamentais de aplicabilidade imediata. Legalidade, ou seja, é a lei que deve estabelecer quais são os procedimentos, é a lei que deve estabelecer quais são as sanções, é a lei que deve estabelecer qual é a extensão da sanção. E aqui, quando referimos-nos à legalidade, tipicidade, estamos nos referindo à legalidade em sentido estrito, ou seja, lei em sentido material, aquela lei produzida pelo Poder Legislativo. Cláusulas de devido processo legal, cláusulas de culpabilidade, cláusulas de individualização da pena, cláusulas de proporcionalidade, que são elementos intrínsecos ao direito penal, que é o direito sancionador por excelência, que são elementos típicos daquele direito e que são aplicáveis em virtude dessa eficácia irradiante dos direitos fundamentais, também no âmbito do processo administrativo. A necessidade de a lei tipificar infrações administrativas e respectivas sanções vai ser o elemento central, que nós vamos ter que trabalhar sempre a partir dessa consequência jurídica dos direitos fundamentais. Qual foi o elemento, portanto, central da nossa intervenção? O elemento central é de que nós devemos estabelecer qual é a função dos direitos fundamentais no âmbito da atividade reguladora. Qual é a função dos direitos fundamentais no âmbito dessa complexidade que é a sociedade democrática contemporânea. Para isso, eu tenho 3 conclusões importantes e essenciais. Primeiro, devemos sempre considerar qual é a função dos direitos fundamentais nessa nossa sociedade. Conflitos de meio ambiente, conflitos envolvendo consumidores, conflitos envolvendo direito da concorrência, livre iniciativa, reforma agrária, enfim, diversos temas que estão presentes na pauta política e administrativa brasileira contemporânea. Todos esses conflitos, eles só podem ser resolvidos a partir dessa ótica, da migração de uma concepção individualista dos direitos fundamentais para uma concepção coletiva e difusa. Nós temos que ter como juízes, como aplicadores do direito, como intérpretes, cada vez mais a noção de que a consequência da aplicação de um direito, ela vai gerar uma consequência em toda a sociedade. E, portanto, eu devo ter essa contextualização na interpretação dos direitos fundamentais. Segundo, eficácia conglobante dos direitos fundamentais, no sentido de que há uma absoluta inexistência de espaços vazios de regulação dos direitos fundamentais. Ou seja, as regras do direito penal, nós aplicamos as regras protetivas do direito sancionador, do direito penal, nós aplicamos integralmente no sentido da sua proteção no âmbito do direito administrativo sancionador. Não há espaço vazio de interpretação, de aplicação dos direitos fundamentais. E, por último, os direitos administrativos sancionador como elemento de concretização dos direitos fundamentais. Intervenção no domínio econômico, regulação de sanções administrativas, elas são elementos de concretização dos direitos fundamentais. E, portanto, a interpretação que nós daremos a essas consequências, elas devem estar em consonância com esse espírito de proteção dos direitos fundamentais. E, para concluir, quando se trata de direitos, se trata de convivência harmônica entre os direitos. Eu tenho que ter a postura de harmonizar e maximizar os direitos, e não de excluir e não de aniquilar posturas jurídicas. Obrigado. Muito bem.
Bem, eu tenho o máximo prazer de assumir aqui a condução dos trabalhos, principalmente por se tratar do ministro Sidney Bennett, que é um grande amigo e um excepcional ministro. Vamos responder as perguntas, algumas já chegaram aqui, e eu passarei a ler, e cada um dos palestrantes poderá chamar para si a tarefa de responder. A primeira pergunta é a seguinte: muitas vezes o setor regulado envolve relação consumeiristas. Em meio à complexidade de seus parâmetros técnicos, é cabível que a lei setorial restrinja direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, e aqui, entre parênteses, sendo a lei setorial específica e posterior? Nesse sentido, cabe a aplicação do primeiro, da vedação, ao retrocesso no âmbito administrativo? E se dá um exemplo aqui, norma B, podendo suprimir direito garantido anteriormente pela norma A? O ministro responde ou vamos obedecer? Abrir mão da hierarquia. Não, a sua... Essa pergunta é muito interessante porque ela traz um tema absolutamente moderno no âmbito dos direitos fundamentais e está em consonância basicamente com o que eu expus desta migração, dessa evolução da forma de interpretação dos direitos fundamentais. A pergunta refere-se a qual é a consequência do princípio do não retrocesso social ou não retorno da concretização. Essencialmente, esse princípio, amplamente aplicado na Europa e no Brasil ainda em fase inicial de discussão, ele estabelece uma forma de eficácia dos direitos sociais ou direitos prestacionais. Historicamente, se entendia que direitos fundamentais prestacionais, que são esses que estão no Código de Defesa do Consumidor, que são aqueles que exigem que o Estado pratique condutas, que o Estado preste serviços públicos, que o Estado estabeleça procedimentos, são direitos que o Estado deve agir, que esses direitos eles somente são exigíveis na medida em que a lei infraconstitucional estabelecer. O que diz essa teoria do não retrocesso ou não retorno da concretização? De que uma das consequências da eficácia direta dos direitos sociais, que estão na Constituição, é de impedir um passo atrás da sociedade. Ou seja, se através de uma lei, se através de um ato administrativo, a sociedade evoluiu no sentido de concretizar direitos sociais, este avanço, através da lei ou através do ato administrativo, ele está protegido pela norma constitucional de direitos fundamentais. E, portanto, não pode haver a simples revogação desse reconhecimento infraconstitucional. Essa teoria é aplicável no Brasil? Eu não tenho dúvida que sim. Por quê? Porque quando a Constituição ela estabelece o rol dos direitos fundamentais, ela inclui como integrante desse rol de direitos fundamentais vários direitos sociais. O direito dos consumidores, embora esteja em outra parte da Constituição e não no catálogo específico dos direitos fundamentais, eles são direitos fundamentais materiais. Em que sentido? Eles não são formalmente direitos fundamentais, porque não estão no catálogo, mas materialmente eles são e possuem as mesmas características protetivas dos direitos que estão no catálogo dos direitos fundamentais. Então, não pode haver nenhuma espécie de retrocesso, não pode haver alteração do Código de Defesa do Consumidor, não pode haver alteração das leis protetivas do meio ambiente? Pode. O que está protegido por essa cláusula de proteção, de não retorno da concretização, não é a literalidade do direito, aquela literalidade da escrita, mas é o conteúdo do direito. Então, pode sim haver alteração, desde que essa alteração ela não aniquile
o núcleo essencial do direito fundamental. Essa concepção de proteção do núcleo essencial ela já foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgamentos, no sentido de que nós não podemos nos preocupar com a literalidade do direito, mas com o seu conteúdo. Então, respondendo à indagação, é possível haver alterações? É possível, desde que essa alteração ela não atinja o núcleo essencial do direito protegido, no caso dos consumidores. Muito bem. O senhor ministro achou conveniente ele mesmo ler as perguntas, assim dá maior celeridade aos trabalhos. Eu selecionei aqui 4 questões que são dirigidas a mim e vou fazer uma apreciação genérica porque elas tratam de 2 assuntos. O primeiro é na questão que eu falei aqui, na questão da presunção da inocência, e o segundo é a questão da responsabilidade objetiva. Primeiro diz assim, no que tange à presunção de inocência, haveria violação a esse princípio na norma da lei de improbidade que prevê punição para o caso de evolução patrimonial incompatível com proventos do agente público, tendo em vista que, nesse caso, o preceito parece impor ao agente a obrigação de demonstrar a licitude do enriquecimento presumindo o ilícito. Segundo, sobre a presunção da inocência, considerando a responsabilidade subjetiva. Deixa eu ver aqui. As outras sobre são responsabilidade objetiva. Eu penso que essa primeira pergunta ela está muito mais ligada à questão da prova do que propriamente ao princípio da presunção da inocência. Quer dizer, aqui, quando se fala em o caso de evolução patrimonial incompatível com os proventos do agente público, quer dizer, isso não significa, quer dizer, quando se fala em presunção da inocência e, portanto, o ônus da prova de quem acusa, não significa dispensar o acusado de provar certas coisas. Mesmo no direito penal, o fato extintivo, vamos dizer assim, que afasta a aplicação da pena, ou, vamos dizer, afasta a veracidade do fato ilícito, essa cabe ao acusado. Aqui me parece o caso típico. Quer dizer, se demonstra uma evolução patrimonial incompatível com os proventos. Quer dizer, cabe ao acusado demonstrar a compatibilidade, se for o caso. Aqui não há uma inversão do ônus da prova, porque se parte sempre do pressuposto de que quem acusou fez uma demonstração de que teve uma evolução patrimonial incompatível com os proventos. É isso que ele cabe provar. Quer dizer, a segunda parte, obrigação de demonstrar a licitude do enriquecimento presumindo ilícito, bom, eu acho que essa já seria um fato extintivo, que esse sim caberia ao... As outras perguntas dizem respeito, basicamente, à presunção da inocência, à questão da responsabilidade subjetiva. Especialmente no campo do direito do consumidor, no campo das infrações ambientais. Nós temos que aqui considerar 2 coisas. Na minha exposição, vamos dizer assim, eu fiz uma classificação um pouco rudimentar das sanções, ou das consequências pelo descumprimento das normas. Eu peguei os 2 polos, vamos dizer assim, bem opostos, justamente em função até da limitação do nosso tempo. Mas nós temos várias outras espécies de consequências jurídicas que não são propriamente manifestação do Estado sancionador. Nós temos que tem esse caráter aflitivo, que tem esse caráter punitivo, né? Nós temos um campo intermediário que diz com certas consequências jurídicas, não propriamente relacionadas com o Estado, com o poder sancionatório do Estado, mas até nas relações da sociedade. Eu dou um exemplo. Vamos dizer, uma multa contratual, o descumprimento de um contrato, tem lá uma sanção. Mas essa não é certamente uma manifestação do Estado sancionador. No âmbito do direito consumidor,
a análise do tipo de sanção no âmbito das relações de consumo certamente tem que ser vistas de um modo diferente daquelas sanções que nós tratamos aqui, que são manifestações do Estado sancionador propriamente dito. Quer dizer, no âmbito das relações de consumo, nós temos muito mais a proteção do consumo, e eu acho que isso vale também para o meio ambiente, muito mais do interesse, vamos dizer, de relações de sobrevivência da própria sociedade, que propriamente, e que são essenciais, a manutenção de um nível adequado de relação dos cidadãos com o meio ambiente, dos cidadãos com o mercado, etc., que são, vamos dizer assim, tem uma classificação um pouco diferente, que no âmbito da tipificação das penas e no âmbito da tipificação dos ilícitos, geralmente comporta, vamos dizer assim, uma certa liberdade na formulação, especialmente no que concerne a conceitos abertos como técnica de legislação. Eu falei aqui que, fora do âmbito penal, existe uma certa, vamos dizer assim, margem de liberdade legislativa, no sentido da tipificação um pouco aberta, seja do ilícito, seja da penalidade. E isso tem que ser adaptado em certas áreas difíceis, como é o caso das relações de consumo e como é o caso das relações ambientais. Então, acho que nós temos que ver a questão da responsabilidade subjetiva, a questão do princípio da tipicidade, com essa margem de relatividade adequada, vamos dizer, ao tipo de sanção que nós vamos aplicar e ao tipo de objetivo que se visa a alcançar com a tipificação. Vamos a seguimento. O doutor Jairo agora vai ele mesmo ler a pergunta. A dimensão e a extensão dos direitos fundamentais atingidos por condutas infracionais das concessionárias deve servir à dosimetria das penas? Sem dúvida que sim, até em virtude daquilo que eu referi anteriormente, da eficácia conglobante dos direitos fundamentais. Toda e qualquer sanção, seja ela administrativa, seja ela penal, desde que tenha essa conotação de atividade sancionadora, ela deve estritamente obedecer ao princípio, à proporcionalidade. Proporcionalidade não naquele conceito constitucional. Quando se trata, professor Ney Prado, de proporcionalidade, gera-se uma confusão bastante grande entre proporcionalidade, razoabilidade e ponderação, que são três categorias essenciais no constitucionalismo contemporâneo e acabam havendo uma confusão muito grande entre os conceitos de cada um. No âmbito brasileiro, principalmente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, há uma simetria entre proporcionalidade e razoabilidade, no sentido de se atribuir o mesmo conteúdo axiológico a esses dois conceitos, e constitucionalmente com a função de limitar a atividade restritiva do poder público, seja através da lei, seja através da administração, seja através da atividade do juiz, atividade judicial, ou seja, proporcionalidade ou razoabilidade enquanto elemento de limitação ou de aferição do grau de possibilidade da restrição dos direitos fundamentais. Ponderação já é um terceiro conceito que pode estar incluso naquele da proporcionalidade. Mas quando nós falamos em proporcionalidade no âmbito da aplicação da sanção, seja penal, seja administrativa, nós simplesmente estamos verificando uma adequação entre o grau, o tamanho da pena a ser aplicada, a qualidade, a quantidade da pena aplicada, e aí sim o grau e a quantidade da infração objetivamente e concretamente considerada. Então, respondendo a essa indagação, no caso das sanções administrativas, a proporcionalidade aqui ela está estritamente ligada à culpabilidade, que também vai ser aplicado no âmbito do direito sancionador administrativo. E aí, sem dúvida, a qualidade, a extensão e a amplitude daquele direito fundamental atingido
vai ser relevante ao aferir o grau da culpabilidade e, em consequência, o tamanho e a quantidade e a dosimetria da sanção administrativa aplicada. O ministro vai responder a última pergunta, endereçada a ele. Depois nós temos aqui mais uma. Tendo em vista que os atos dos agentes públicos no exercício do poder de polícia gozam de presunção de veracidade, contra a ausência de provas por parte do agente regulado, seria possível a aplicação de confissão ficta? Eu acho que o princípio é de que não existe confissão ficta em matéria de penalidade. Agora, isso não significa dizer que, num caso desse, há confissão ficta, porque a palavra do agente, vamos dizer, o ato administrativo, que aqui significa, vamos dizer assim, um ato de infração, um auto de infração, suponho eu, com a descrição de um determinado fato, a palavra do agente também é um meio de prova. Quer dizer, então, não se trata de confissão ficta. Aqui, de novo, acho que nós caímos na questão da prova do fato extintivo. Não se trata propriamente de uma confissão ficta. Se trata do valor que se deve dar, valor probatório que se deve dar à palavra do agente administrativo. Isso é outra coisa. Então, eu acho que aqui não há uma incompatibilidade de princípio. Não se trata aqui de confissão ficta. Bem, vamos dar seguimento. Fazer a última indagação. O senhor concorda que o poder concedente, ao escolher fazer sua regulação por intermédio de resoluções que criam infrações e sanções, que por muitas vezes infringem os princípios do direito administrativo na sua origem, não se mostra eficaz, uma vez que teria instrumento eficiente na lei e nos contratos, sem vício de ilegalidade, tais como a possibilidade até de decretação de caducidade ou alteração unilateral dos contratos? Sem dúvida. Pela exposição toda que eu trabalhei com essa evolução da eficácia vinculante dos direitos fundamentais, essa conclusão está correta. Não é possível que atos administrativos infraconstitucionais, que não ato legislativo em sentido material, estabeleçam infrações e sanções administrativas. E nós podemos, sim, buscar diretamente dos direitos fundamentais, como sugerido pela pergunta, inclusive, nos contratos e na legislação existente, a formatação adequada ao cumprimento desses direitos fundamentais. Bem, cumprimento os senhores palestrantes pelo brilhantismo das exposições, cumprimento o ilustre auditório pela atenção dispensada a esses debates e dou por encerrada esta parte do evento.